Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e mestra. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pelo UNB e eu ajudo pessoas que têm o sonho de serem aprovadas em instituições públicas de mestrado e economizarem aí uma média de R$ 3.000 por mês com mensalidades. E você pode atingir essa aprovação no mestrado, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não seja fluente em um idioma estrangeiro, mesmo que você não venha de uma faculdade de renome, mesmo que você não tenha publicações. Se você tiver uma metodologia correta de estudos, atrelada à sua dedicação, é super possível você atingir a sua aprovação no mestrado dos seus sonhos. E eu compartilho uma série de dicas, uma série de conteúdos nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é o Assis Gustavo, _, no meu canal do YouTube, que é o Assis Gustavo, e além disso eu tenho um programa de mentoria para aquelas pessoas que querem ter um acompanhamento próximo comigo, que é o GPS da aprovação no mestrado, e tem um potencial de acelerar a sua aprovação no mestrado, e aí ajudei diferentes pessoas que estavam ali começando do zero e que conseguiram atingir a aprovação em mestrados em instituições públicas. E no nosso encontro aqui hoje, nós vamos fazer a análise de um edital que algumas pessoas conversaram comigo, que é o mestrado em Direito da UFBA. A gente vai fazer a análise desse edital, tintim por tintim, para mostrar como que vocês podem iniciar a preparação para o mestrado. Vamos lá para a minha tela, vamos compartilhar aqui o edital com vocês, para que a gente possa iniciar essa análise. Pessoal, em relação ao edital, não se preocupe, Gustavo, eu estou vendo aí o seu vídeo, estou assistindo aqui o vídeo, mas esse edital aí que você está analisando é um edital antigo, já foi publicado um mais recente. Não se preocupe com isso, tá bom? Por quê? Porque de um edital para o outro, muda pouca coisa. Sendo bem sincero com vocês. Às vezes muda só a questão do cronograma, as datas. As etapas permanecem as mesmas, enfim, geralmente mantém o mesmo padrão. Então, o que é mais importante é que você aprenda as premissas de análise de editais, que é o que a gente vai compartilhar aqui no nosso encontro de hoje, tá bom? E aí o restante, você pode ficar tranquilo, tá bom? Então, vamos começar. Duas coisas que eu quero que vocês tenham claro na análise de qualquer edital. Gosto de brincar com os meus mentorados, que são duas caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha material, a caixinha formal, na verdade. A caixinha formal e a segunda caixinha é a caixinha material. Então, caixinha formal, caixinha material. O que é isso, Gustavo? Caixinha formal é aquela caixinha que você vai colocar todas as informações relativas à burocracia do processo seletivo. Datas, prazos, documentos que você tem que juntar, tudo isso, tudo que é burocrático, formulários que você tem que preencher, você vai colocar dentro dessa primeira caixinha formal. E a segunda caixinha é a caixinha material, é a forma que você vai ser avaliado em cada uma das etapas. Quais são os critérios que os professores estão esperando de ti? Tá no edital. Tá bom? Então, eu costumo de brincar, que o edital é como se fosse a sua bíblia. Você tem que saber ele de cabo a rabo, porque tudo que é importante está dentro do edital. Se você não domina o edital, você não vai conseguir fazer uma boa preparação. E a consequência é que você não vai atingir a sua aprovação. Então, vamos lá, partindo dessas premissas, vamos fazer a análise aqui desse edital. O programa, ele tem a área de concentração em Direitos Fundamentais e Justiça, do mestrado, e no doutorado, Jurisdição Constitucional e Novos Direitos. Eu costumo brincar que a área de concentração é como se fosse um grande guarda-chuva, que vai abarcar uma série de linhas de pesquisa. Essa área de concentração e as linhas é o programa falando, pessoal, a gente tem esse foco aqui no programa. É isso que a gente quer pesquisar. Não traga nenhum outro tipo de abordagem, nenhum outro tipo de tema que não esteja vinculado ao que a gente está pesquisando aqui, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a questão das vagas. Vamos ver aqui a questão das vagas. Em relação à questão das vagas, vai estar dentro da primeira caixinha formal. E aí a gente pode ver que são 3 modalidades de vagas: ampla concorrência, candidatos autodeclarados negros, pretos e pardos, e candidatos autodeclarados indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências e pessoas trans. Então são essas três modalidades. E aqui tem algumas informações relativas à questão da distribuição, que a gente não vai se aprofundar, tá bom? É pela nossa limitação, mas que é super importante que você leia. Se ficar com alguma dúvida, pode perguntar. São informações mais formais, gerais, sobre a questão da reserva de vagas. E aí a gente vai seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Tá vendo? Tanto de informação. E aí a gente chega na parte que é realmente mais importante das inscrições. Aqui a gente está na primeira caixinha ainda, caixinha formal. Aí tem aonde você faz a sua inscrição, que é através desse e-mail, o que deve ter no corpo do e-mail, o assunto. Você tem que preencher uma ficha de inscrição, que é o anexo 4 desse edital. Vamos ver se o anexo 4. O anexo 4, pessoal, o anexo 4, essa ficha aqui, com seu nome, data de nascimento, informações pessoais, enfim, você vai preencher isso aqui. É um documento obrigatório para você poder fazer a sua inscrição. Comprovante de pagamento da inscrição, R$ 96,81 para o mestrado.
R$130,99 para o doutorado, por meio de boleto bancário, que deve ser gerado no site aqui, ó, específico. Você tem que gerar a GRU, com todas as informações que são indicadas aqui, e juntar o comprovante de pagamento no ato da inscrição. Não é comprovante de agendamento, é comprovante de pagamento. Outro item também que é obrigatório, comprovante de proficiência em língua estrangeira, carteira de identidade ou documento equivalente, comprovante de cadastro no CPF, certidão de quitação eleitoral, cópia do certificado de reservista, fotografia atualizada 3x4, anteprojeto de pesquisa, que nada mais é do que o projeto de pesquisa. Tem lugar que é engraçado, tem lugar que chama de pré-projeto, tem lugar que chama de anteprojeto, tem lugar que chama de projeto de pesquisa, que é a mesma coisa. Cópia do curricular atualizado, proposta de pontuação individualizada de títulos com os respectivos documentos comprobatórios, os quais devem ser apresentados de acordo com as seguintes regras. E aqui tem as regras, que é no caso da análise curricular. Tem que juntar o seu curricular e os comprovantes de cada um. Ah, você publicou um artigo? Beleza. Junta aí o comprovante. No caso, vai ser os anais. Então, cada coisa que você colocar no Lattes tem que juntar a comprovação. Tem que juntar o seu diploma da graduação, que pode ser na grande área das ciências sociais aplicadas ou na área de ciências humanas, inclusive direito e filosofia. Pessoal, ó, o diploma ele pode ser substituído pela certidão de conclusão de curso, ou então pode ser substituído aí por algum documento que comprove que você vai concluir o curso até na data da matrícula. Isso aqui é muito importante para aquelas pessoas que estão aí no 10º período da graduação e querem concorrer a uma seleção de mestrado. Foi o meu caso. Eu estava ali no 10º período da graduação, eu me candidatei a 3 mestrados e eu apresentei uma declaração no ato da inscrição no processo seletivo de o provável formando. E aí eu me candidatei, foi o mestrado em Direito da UNB, o mestrado em Direitos Humanos da UFG e o mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG. E eu consegui ser aprovado nesses 3 programas de mestrado. Mesmo começando do zero, mesmo vindo de uma faculdade que não tinha tradição em pesquisa, através dessa metodologia que eu desenvolvi, eu consegui ser aprovado. Então aqui são documentos, né? E aqui tá falando, se você juntar documento falso, a inscrição vai ser indeferida. Eles não se responsabilizam por solicitação não recebida, por problemas de ordem técnica. Enfim, informações básicas. Essa informação é importante a gente destacar. Se você precisa de isenção, principalmente por causa de pessoas que são beneficiários do CAD único, tem a indicação de como que faz. Quais são os documentos que tem que juntar para você solicitar isenção, para você não ter que pagar a inscrição. Do exame de seleção. Vamos ver como é que funciona. Quais são as etapas. Vamos ver aqui, ó. Composto por 4 etapas. Pessoal, os processos seletivos, geralmente, eles orbitam em torno de algumas etapas, que são padrões. Carta de intenções, carta de motivações ou memorial, depende muito do programa, o nome. Projeto de pesquisa, prova dissertativa ou de conhecimentos específicos, prova de idiomas, entrevista e análise curricular. Geralmente são essas 6 etapas, as etapas mais comuns. Só que tem processo seletivo que adota 2 etapas, projeto e entrevista. Tem outros que adotam 3. Projeto, prova de conhecimentos específicos e entrevista. Tem outros que vão adotar mais etapas. Por isso que é interessante que você realmente verifique no seu edital quais são as etapas. Mas geralmente está dentro desse padrão aí. Eu não me recordo de um processo seletivo que tenha essas 6 etapas. Geralmente até umas 5, 4, mas essas são as etapas aí comuns que a gente tem. Nesse processo seletivo aqui, vamos ver quais são essas etapas. Avaliação pelo professor orientador indicado no anteprojeto de pesquisa, a qual terá natureza eliminatória. Então, uma fase é o projeto de pesquisa, outra fase é a prova de proficiência em língua estrangeira, outra prova é a prova de conhecimentos específicos e a outra etapa é a prova de títulos. E observe que o projeto ele tem natureza eliminatória, a prova de proficiência tem natureza eliminatória e a prova de títulos tem natureza classificatória. E a de conhecimentos específicos é eliminatória e classificatória. O que é isso? Quando você vê natureza eliminatória, aqui, significa que você tem que tirar um mínimo. E geralmente é 7. A nota 7, você tem que tirar um mínimo 7 no seu projeto para você considerar ser aprovado. Mas vamos supor, você tirou 7 no seu projeto. E aí seu amigo que está concorrendo à seleção de mestrado contigo, ele tirou 7,5. Ele vai estar na sua frente, exclusivamente considerando apenas o projeto, ele não vai estar na sua frente. Por quê? Porque nesse processo seletivo aqui, nesse edital, o projeto ele tem natureza apenas eliminatória. Então, se você tirou 7 e o seu amigo tirou 7,5, os dois foram aprovados, porque vocês tiraram o mínimo, tá bom? Agora é diferente, por exemplo, da prova de conhecimentos específicos. Na prova de conhecimentos específicos, além de você tirar o mínimo, que é o 7, muito possivelmente aqui,
Vamos supor que você tirou 7 e o seu amigo tirou 7,5. O seu amigo ele vai estar na sua frente. Por quê? Porque ele tirou uma nota maior que a sua. E essa etapa, ela não é só eliminatória, ela também é classificatória. Então, tirar uma nota maior vai ser melhor para ti, tá bom? Vai influenciar na sua média final. Agora, a prova de proficiência em língua estrangeira é apenas eliminatória. E a prova de títulos é classificatória. Ou seja, vamos supor que você não tenha nada no seu currículo Lattes. Sabe, eu criei meu currículo Lattes hoje do zero. Não tenho nada que pontua. Vai ser eliminado por isso? Não, você não vai ser eliminado. Você só não vai pontuar, tá bom? Então, é uma etapa classificatória. Então, é muito importante a gente saber o que é natureza eliminatória, classificatória, justamente para a gente poder, né, ter essa análise mais aprofundada. E aí a gente vai seguindo aqui, então, são essas 4 etapas. As 4 etapas. Vamos ver o que tem aqui. Do exame de seleção. Pessoal, aqui a gente já está entrando na caixinha material. Que é o que os professores querem de ti. Tá bom? Vamos ver o que os professores querem de ti. O projeto de caráter eliminatório. Vamos ver quais são as partes obrigatórias. Título, indicação do projeto de pesquisa, do orientador, do nome do orientador, problema, hipóteses ou questões orientadoras, justificativa, fundamentação teórica ou revisão de literatura, objetivos geral específicos, metodologia, proposta de sumário, cronograma de no mínimo 2 semestres e máximo de 4 para o mestrado, levantamento bibliográfico inicial, e aí você tem que preencher essas formalidades aí, tamanho 12, fonte Times New Roman, margem esquerda e superior de 3 centímetros, espaçamento 1,5 sem espaçamento entre parágrafos. Pessoal, aqui em relação ao projeto ainda, vamos ver. Algumas observações que são importantes. Será automaticamente eliminado, então já destaca aí. Projeto que permita ou contém identificação do candidato em qualquer local ou campo de preenchimento, inclusive nas propriedades de identificação do respectivo arquivo digital. Então, o que você vai anotar aqui? Você vai anotar aqui, ó. Retirar metadados do arquivo. Não é simplesmente excluir o seu nome de dentro do arquivo. Seu nome não está no arquivo lá. Ele tem que retirar ele das propriedades. Tem que retirar os metadados. Lá no meu Instagram, no Assis Gustavo, _, tem conteúdo sobre isso, como retirar metadados. Se você não encontrar, joga no Google como retirar metadados dos arquivos, porque isso aqui reprova, gente. Reprova muito candidato. Sendo bem sincero com vocês. Já vi vários e vários candidatos sendo reprovados por conta disso. Seu projeto ele não pode ultrapassar 10 páginas. Se ultrapassar, você está reprovado. Desconsiderando para fins dessa contagem a capa e o levantamento bibliográfico inicial. Cada candidato terá seu anteprojeto de pesquisa avaliado pelo orientador, indicado na sua ficha de inscrição. Somente poderá ser considerado não apto o projeto que conforme decisão fundamentada do orientador, indicado pelo candidato na ficha de inscrição, não contiver alguma das partes indicadas no inciso do primeiro parágrafo desse artigo ou não se adequar ao tema do projeto de pesquisa do orientador escolhido, conforme a tabela das vagas. Pessoal, isso aqui se chama compatibilidade. Anota aí. Compatibilidade. Você tem que desenvolver um projeto de pesquisa que seja compatível com o seu potencial orientador. Por quê? Porque ninguém vai te orientar. Os professores estão lá no programa há 10, 15, 20 anos, 30 anos, pesquisando em um tema específico, em uma área específica. Você acha que ele vai parar para te orientar em um tema que ele não tem domínio, que ele não tem familiaridade? Ele não vai fazer isso. Então, tem que ser um projeto que seja compatível com a linha de pesquisa, com a área de concentração, com o que o professor está desenvolvendo, tá bom? É o que a gente chama aí de compatibilidade. E aí a gente vai seguindo aqui, tem a data, né, do projeto. Enfim, essa aqui é a primeira etapa. E tudo que deve ter no seu projeto. Todos os elementos. Inclusive lá no GPS, no meu programa de mentoria, né, a gente tem um módulo específico só falando sobre o projeto. Como que você elabora o seu projeto do zero. Desde a escolha do tema, como que você delimita o seu tema, como que você escolhe um tema que seja compatível com o programa, como que você elabora o título, o problema, a hipótese, justificativa, e trazendo exemplos reais. Porque às vezes a gente pega um livro de metodologia para aprender sobre o projeto e a gente vê muitas questões teóricas. Só que a gente não vê exemplos de projetos muitas vezes. Então, visualizar exemplos de projetos com certeza vai facilitar com que você consiga produzir o seu próprio projeto. E lá no GPS eu te mostro os meus próprios projetos que foram aprovados em 3 programas de mestrado diferentes. E com notões. Então você tem acesso a esses projetos. Eu te mostro ali todo o passo a passo, te mostro o que é um problema, o que não é um problema. E assim, é um módulo bem bacana que tem dado bastante resultado para os mentorados, né? Tem vários mentorados aí já aprovados, que vocês podem conferir. Inclusive entrevistas que eu já fiz com esses meus mentorados no canal do YouTube, lá no Instagram. Enfim, eu não tem como a gente explicar o projeto, né, e tudo que tem dentro, até pela nossa limitação de tempo aqui. Eu precisaria de pelo menos 17 aulas para te ensinar o projeto do zero, tá bom? Então, seguindo aqui, essa é a primeira etapa.
Segunda etapa é a prova de proficiência em língua estrangeira. Inclusive, lá no GPS a gente tem módulo específico sobre essa prova, especialmente para ajudar aquelas pessoas que não são fluentes em um idioma estrangeiro. Mesmo que você tenha noções zero, ainda assim é possível ser aprovado nessa etapa. Eu sempre recomendo para os mentorados, estudem pelas provas anteriores, identifiquem padrões, porque é super possível você ser aprovado nessa etapa. É uma etapa de caráter eliminatório. Basicamente aqui, o que você tem que saber? Serão elaboradas e corrigidas pelo Núcleo Permanente de Extensão em Letras, da UFPA. Aí tem a questão do cronograma, período de realização, enfim. O candidato deve ter a aprovação em inglês, espanhol, francês, italiano ou alemão. Então você vai escolher um desses idiomas. Se você estiver começando do zero, Gustavo, nunca estudei nenhum idioma estrangeiro, opte pelo espanhol, porque tende a ser mais fácil, tá bom? E aí a gente vai seguindo, você tem que tirar a nota mínima 7. E aí vem a data, enfim, anexo que você deve juntar. Tem possibilidade de você pular essa etapa, e eu super recomendo. Quando eu me candidatei aos 3 programas de mestrado que eu fui aprovado, eu não sabia que tinha possibilidade, por exemplo, de você fazer uma prova e enviar o comprovante antes do processo seletivo. Antes do processo seletivo, e tem essa possibilidade, e que o edital ele fala sobre isso também. Terceira etapa, prova de conhecimentos específico, de caráter eliminatório e classificatório. Então, gente, essa etapa aqui, ela é, pelo que a gente está identificando aqui do edital, é a etapa mais importante do seu processo seletivo, porque ela não é apenas eliminatória, ela é classificatória também. É a única etapa do processo seletivo aqui que é tanto eliminatória quanto classificatória. Então, é a prova que você deve dar mais atenção. Mais atenção. Você vai ter 2 horas para responder essa prova de conhecimentos específicos e vai ser sobre os temas a partir das referências que estão indicadas no anexo 2 desse edital. Vamos lá olhar o anexo? O anexo 1 é em relação às vagas que tem, as linhas de pesquisa. É interessante que vocês leiam cada uma dessas linhas de pesquisa, veja quem são os docentes, qual é o projeto de pesquisa, o número de vagas também, e que tem as informações específicas. Além disso, a gente tem o anexo 2, que são as referências para provas de conhecimentos específicas. Então, você vai pegar qual que é a sua linha de pesquisa. Ah, Gustavo, minha linha de pesquisa é a linha 1, Direito Penal e Liberdades Públicas. Pessoa que eu quero como meu potencial orientador é o Eduardo Viana. Então, você vai ter que ler essa bibliografia específica. São 3. Procura aí na internet. Gustavo, mas não encontrei. São bibliografias, às vezes antigas, de difícil acesso. Entre em contato direto com o autor. Manda um e-mail. Explica que você está se candidatando ao processo seletivo. E solicita o material. Foi algo que eu fiz e deu certo. E aqui, a gente tem outras linhas de pesquisa. Mas aqui eu só quis passar para mostrar para vocês esse anexo. É importante. E é para você ler. Ler cada uma dessas bibliografias. Estude. Leia e faça fichamentos. Inclusive lá no GPS, no meu programa de mentoria, a gente tem aula específica sobre como se preparar para essa prova de conhecimentos específicos, como que você elabora uma resposta persuasiva, como que você faz leituras e fichamentos, leitura básica, leitura intermediária, leitura avançada, tudo que você deve perguntar por artigo quando você estiver lendo. Então, é um módulo também muito bacana que te prepara aí para a sua prova de conhecimentos específicos que a gente tem lá no GPS. Não será possível durante a prova consultar nenhuma fonte, inclusive legislação e jurisprudência. A prova de conhecimentos específicos avaliará, aqui é aquela caixinha que a gente falou, caixinha material. Capacidade de formular uma redação estruturada, pertinente ao tema proposto, coerente com o domínio da língua portuguesa, vale 5 pontos. Capacidade de desenvolver a fundamentação teórica adequada ao debate do tema, 4 pontos. E a capacidade de síntese, 1 ponto. Então, essa é a forma que eles vão te avaliar. Aqui tem a comissão dos professores que vão compor cada linha de pesquisa. Podem ver linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 também. Então, são 4 linhas de pesquisa. Linha de pesquisa 4, Direito Pós-Modernos. Linha de pesquisa 3, Direito, Cultura e Relações Sociais. Linha de pesquisa 2, Estado Democrático, Direito e Acesso à Justiça. Linha 1, Direito Penal e Liberdades Públicas. São essas 4 linhas de pesquisa que tem no programa que você deve considerar. Leia seriamente a descrição dessas linhas de pesquisa para você conseguir elaborar um projeto que seja condizente. E aí a gente vai seguindo. Por fim, a gente tem a 4ª etapa, que é a prova de títulos, e vai ser conforme o barema constante no anexo 3. O barema é basicamente a tabela ali de pontuação. O povo gosta de dar uns nomes diferentes. Vamos ver o anexo 3? Anexo 3, essa é a famosa barema, que vai pontuar o seu currículo. Então, vamos supor que você fez uma graduação, vai ter 30 pontos. Você fez uma especialização, você vai ter 15 pontos. Se você já fez um mestrado, vai fazer um outro mestrado, você vai ter 50 pontos. Aí vem os títulos científicos. Livro jurídico com ISBN, excluído resumo, sinopse ou similares. Máximo de um livro. Vai ganhar 20 pontos. Anais jurídicos, 10 pontos. Artigo e revista A1 a 2, 100 pontos. E assim por diante. Gente, muita coisa que pontua. Muita coisa mesmo. Você tem que ficar de olho nisso aqui. Inclusive lá no GPS, a gente tem módulo específico só sobre como melhorar curriculares
pensando nessa etapa aqui. Eu te ensino lá estratégia de curto, médio e longo prazo para você turbinar seu currículo Lattes. E essa é uma tabelinha que você vai ter que preencher, tá bom? Então vamos voltar lá para a etapa. Somente serão aceitos títulos comprovadamente obtidos até o momento da inscrição. Então tudo que você falar que você tem, se você publicou um artigo, tem que juntar comprovante, tá bom? Tudo tem que ter comprovante. E aí depois vem resultado final, né, falando aqui da média. A média aritmética das notas conferidas por cada examinador à prova de conhecimentos específicos, que terá peso 7. Nota da prova de títulos, que terá peso 3. Então esse é o peso aí do seu processo seletivo, que você deve considerar. E aí vem outras informações gerais, disposições finais. Candidatos aprovados têm que apresentar uma série de documentações. E com isso, a gente conseguiu matar todo o edital e passar pelos pontos mais importantes. Lembrando que a gente conversou lá no início, 2 caixinhas que vocês sempre têm que ficar atento. Caixinha formal, caixinha material. Você dominando isso, as chances são grandes de você conseguir realmente montar uma boa preparação. Com isso, pessoal, a gente vai encerrando mais essa análise de edital. Espero de coração que esse conteúdo seja útil para ti. Se for útil, deixa um comentário aqui para mim, tá bom? Lembrando que o meu Instagram é @AscisGustavo_. Se ficar com qualquer dúvida, pode mandar lá. Meu canal do YouTube é o Assis Gustavo. E para aquelas pessoas que quiserem ter um acompanhamento mais próximo, quiserem se aproximar da aprovação, acelerar esse processo, ter todo o suporte necessário para cada uma das etapas, eu tenho um programa completo que se chama GPS da aprovação do mestrado. E você já está mais que convidado para fazer parte desse time, tá bom? Qualquer dúvida, estou aí à sua disposição. Um grande abraço.